Agora, vem aumentando o número de casos de doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos. Aí dengue, zika, chikungunya, e é a época agora, né? Chove, faz a poça d'água, depois esquenta de novo. Desculpa. O que tem sido feito para tentar conter esse avanço? É o assunto do Paulo Ricardo Sobral agora ao vivo. Pois é, Mário, segundo o Ministério da Saúde, só de dengue, que é geralmente a doença mais grave, né? Foram 156 mil, quase 157 mil notificações esse ano, 40 mortes confirmadas. E aí a gente fala das outras doenças também, né? A chikungunya, a zika, também tem a febre ouro-poxa, que está causando maior dor de cabeça aqui no Espírito Santo. Sobre esse assunto nós vamos conversar com o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, o Orley Silva. Muito obrigado pela participação aqui, Orley. Vamos começar explicando então como é que a Secretaria de Saúde do Estado tem tratado esses casos, o que é que já tem sido feito. A gente fala principalmente que a gente está chegando nessa época, Orley, em que começa a chover, começa a fazer calor. Isso é uma festa para o mosquito. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. O Espírito Santo, tendo em vista a nossa epidemia do ano passado, que foi a maior epidemia registrada no Espírito Santo, nós intensificamos as nossas ações, né, junto aos municípios. E hoje a gente já vê, nesse momento, uma questão bem importante em relação à dengue. A gente entra no período que nós chamamos de sazonalidade, que é aí de outubro até o mês de março, o mês de abril, que a gente tem normalmente o maior número de casos. Porém, o que é que nós vimos agora? Se compararmos 2023 com 2024 nessa mesma fase, nós já temos um aumento de 28% em relação às notificações. Em relação a casos graves e dengue com sinais de alarme, que é casos extremos, a gente teve uma redução de 31%. Quando nós falamos em óbito, nós tivemos 41 óbitos, como você mencionou, este ano, e no ano passado foram 99. Então a gente está com o trabalho que a Secretaria de Saúde está fazendo com os municípios importante. O que é agora? Essas notificações aumentarem, ela é muito importante, ou seja, significa que a população ela está tendo ciência de que quando ela tem alguns sintomas, ela procurar o serviço de saúde. E aí o que a gente tem visto, assim, que comparando o óbito do ano passado com este período, nós temos uma queda de 57% no número de óbitos. Então a gente tem alto número de casos, dengue grave reduzido e óbito reduzido. Então é uma questão importante e a tendência é que a gente tenha. Um dia. O que a gente quer frear é casos graves e principalmente óbito. Olê, vamos detalhar para o pessoal quais são essas ações, como é que tem sido feito esse trabalho, o que é que os municípios têm feito, o que é que precisam continuar fazendo para que esses números diminuam. Então, a gente tem a ação do poder público, né? Primeiramente é importante a gente separar isso, que é várias ações do controle do vetor. Então a gente tem um trabalho junto aos municípios, que é nos pontos estratégicos, que são borracharias, cemitérios, quando aqueles locais ficam mais expostos, né, o tempo todo. A gente tem um trabalho nós estamos implantando gradualmente as ovitrampas, que é um trabalho novo para 2024. E o que é? A gente coloca um recipiente no local determinado lá no município e monitora semanalmente. Então, isso quando a fêmea faz a postura de ovos ali, em cima daquilo a gente faz também um monitoramento num raio de 150 a 200 metros do caso. Então, é mais uma ação. Outra ação deste ano é o BRI, que a gente chama de borrifação residual intradomiciliar. Isso vai ser feito em prédios públicos e em locais de grande circulação. Então, é uma atividade nova, também responsabilidade do poder público. Outra questão é o trabalho do LIRA, que a gente chama de levantamento rápido de Aedes aegypti. Então isso todos os municípios do estado fazem, e isso dá um reflexo no tipo de criadouro. Então, que a gente fala muito quais criadouros. Então essa ferramenta ela nos ajuda a identificar se é em caixa d'água, se é em pneu, e mediante essa identificação cada município direciona suas ações. Outra ação que as pessoas já conhecem, a população, é a visita domiciliar. Então que o agente passa na casa, realiza essa visita, faz as orientações. E uma outra também bastante importante, que é o bloqueio de casos. Então é quando o agente usa uma bomba costal motorizada e usa o inseticida para matar o mosquito adulto. Então essas são algumas das ações do poder público. Outras ações relacionadas ao poder público é em relação à assistência ao paciente. Nessa redução do número de óbitos, a gente tem focado muito nas capacitações, conduta clínica, para que o profissional tenha condições de atender bem o paciente que chega com alguma suspeita, até porque a gente sabe que é uma doença
como dengue, zika e chikungunya, e agora com a entrada do oropoche, ela causa uma certa confusão na identificação. Então, isso o profissional precisa estar bem capacitado, e nós estamos fazendo isso com uma certa frequência agora. Só ontem, por exemplo, nós capacitamos mais de 95 profissionais. Então, isso está sendo uma intensificação que a gente está dando continuidade agora. Você falou aí sobre as visitas domiciliares, muito importante, né? Porque mais que a gente tenha tempo de olhar nossas casas, a gente não consegue ver os detalhes que às vezes só esses profissionais conseguem e que ajudam também a salvar muitas vidas. Agora você falou aí sobre a febre oroposte, a gente está falando sobre dengue, que ela preocupa bastante, mas por que a febre oroposte também tem preocupado tanto a Secretaria de Saúde do Estado? Então, só fazendo um rápido histórico, né, a nossa população capixaba sabe que até 2013 a gente tinha circulação apenas do Aedes aegypti. Então, a partir de 2013, 2014 e 2015, nós recebemos aí essa herança ruim, que é a entrada do chikungunya e da zika. Então, a gente passou a conviver com mais arbovirose. Só dando um ressalto também para a chikungunya, que nós tivemos o maior número de óbitos esse ano, são 6 óbitos, é uma doença que ela se arrasta mais. E a gente tem a questão do oropoche, que é uma doença nova que estava na região amazônica. Hoje nós estamos aí com 2.400 casos. O primeiro caso de oropoche foi relatado em abril deste ano. E por que preocupa tanto? Porque é uma doença que ela não tinha registro de óbito. Então agora a gente já tem óbito confirmado na Bahia. Estamos prestes aqui a finalizar a investigação de 3 óbitos aqui para a gente poder liberar o resultado para a população. Então, além do óbito que já está comprovado no Brasil, que não tinha, nós temos também a preocupação com as gestantes. Então, a gente já tem má formação congênita, né? Então, isso é preocupante, que lembra a época da zika. A gente agora está monitorando, só para ter noção, no Espírito Santo a gente monitora hoje 32 gestantes. Dessas, 5 já tiveram bebês e 1 nasceu com má formação congênita, e a gente está investigando para ver se tem ligação aí com o vírus do oropoche. Então é uma situação que preocupa, porque ela tem uma outras frente aí de patogenia. Muito obrigado pelas informações. Nós conversamos com o Orley Cardoso, que é subsecretário estadual de Vigilância em Saúde. Então tá aí desde já esse alerta. A gente tá chegando ao verão, mas as temperaturas já estão lá em cima, já começou a chover. Todo cuidado é pouco com todos esses tipos de mosquitos, já que a gente sabe que existem várias doenças causadas por várias espécies diferentes, dengue e febre oroposte, que mais estão preocupando neste momento. Mário e Fabiola, eu volto com vocês.